ao podcast Templo do Saber, esse ambiente que a gente tem os mais variados assuntos que sempre elevam o seu nível de conhecimento. Hoje a gente está de volta para mais um resumão com as notícias que mais impactaram a nossa economia. Antes da gente começar, eu preciso lembrar que aqui na descrição, tanto do Spotify como do YouTube, tá o link do nosso curso de gestão financeira pessoal, ou seja, você vai encontrar aqui o curso completinho e detalhe, tá com 50% de desconto. Então, vamos correr aqui sem enrolação, não perde essa oportunidade que tá top. Então, dito isso, bora para as nossas notícias de hoje. Bom, a corrida eleitoral dos Estados Unidos tá seguindo, né? Já estão começando a fazer aí as promessas, e uma promessa que intrigou a galera, que chamou bastante atenção, foi a promessa do Donald Trump, né? O candidato republicano, que ele alegou que se for eleito ou reeleito, né? Assim como ele já foi presidente, enfim, que ele quer alocar boa parte da reserva americana, reserva federal, em Bitcoin. Isso é muito interessante porque, assim, a maior economia do mundo tem um candidato que está se propondo a pegar e colocar reserva em uma moeda instável, né, mais instável do que outras moedas, sendo o próprio dólar, ouro, né, e usar esse Bitcoin como reserva de valor em si, né? A gente entende a força que o Bitcoin tem. Mas enfim, essa é uma notícia que foi bem interessante essa semana, né? Essa declaração que o Trump fez, e a gente tem que ficar esperto, porque cada vez mais o Trump está dando declarações de que ele é mais pró-mercado e não tem tanta pretensão de ter o Estado como centro de tudo, né, no caso. Mas enfim, bora para a próxima. Outro evento muito importante que aconteceu essa semana foi que o Comitê de Políticas Monetárias, vulgo Copom, ele decidiu por manter, né, a manutenção da taxa de juros do nosso país, que é a Selic, né? Decidiu manter a Selic em 10,5%. E assim, enquanto os Estados Unidos não abaixar os juros de lá, eu acredito que a Selic não vai abaixar os juros aqui, né? Ou melhor, o Copom não vai abaixar a Selic aqui, né? E assim, a gente já tá falando faz uma cota aqui em vários podcasts, né? Até parece jargão já, mas é interessante que uma hora esses juros caia, né? Só que não dá para abrir mão também e fazer essa diminuição da taxa agora, nesse momento delicado que a gente está internacionalmente falando. E por que eu falo isso? Porque os Estados Unidos, depois de um bom tempo, se eu não me engano 20 anos, não mexia na taxa de juros deles, né? Assim, é uma economia, é a maior economia do mundo, né? A taxa cambial deles não é flutuante, é uma taxa fixa, né? Ou seja, eles que emitem a moeda mundial, né? Que, por exemplo, quando você vai comprar um barril de petróleo, óbvio, a gente não compra barril de petróleo, mas quando vai ser comercializado é tudo em dólar. Então, percebe o peso? Então, fazia muito tempo que eles não mexiam na taxa de juros e eles vieram agora mexer. Então, o que a gente entende? Que os Estados Unidos, sendo o país mais confiável, né, do que o Brasil, com uma moeda que vale muito mais que a nossa, a gente precisa compensar, né, o investidor, dar um prêmio a mais para o investidor investir aqui, que seria os juros maiores, né? Então pensa, se os Estados Unidos está com juros altos e tem a segurança maior do que o nosso país, é óbvio que eles vão vazar lá para fora. Então, é por isso que o Copom decide por manter essa taxa de 10,5%. E eu arrisco dizer que até o final do ano eu acho que ainda vai continuar
em 10,5%. E assim, a nossa inflação também está aumentando, né? Se a gente pega, eu vou deixar aqui imagens rolando na tela, de segunda retrasada, né, o Boletim Focus que saiu pelo Banco Central, ele estava com uma projeção de 3,9%. E essa projeção, na segunda passada, ela foi para 3,96% para 2025. Então você percebe que a inflação subiu, a projeção, né, para o próximo ano. E a gente precisa conter isso de alguma forma, né? Lembrando que a inflação é quando o nosso dinheiro, grosseiramente falando, perde o valor. Então a gente precisa compensar isso com política monetária, que é subir os juros do nosso país. Quando você sobe os juros, fica mais caro para tomar emprestado, com isso a inflação abaixa. Mas enfim, a gente precisa, é o que eu sempre falo, né? A gente precisa enxergar o copo meio cheio, né? A gente precisa ser otimista, enxergar as coisas boas que acontecem. Quando a Selic está mais alta, é interessante que as ações do mercado variável tendem a ficar mais baratas. Então, essa é uma boa oportunidade para a gente poder alocar o nosso dinheiro em boas empresas, né? Aumentar a posição nossa na renda variável e conseguir uma renda extra aí, né? Uma renda, tentar alcançar uma renda passiva no mercado variável, né? Então, aumente sua posição, né? Tente ver esse ganho, né? Essa oportunidade de ganho enquanto a Selic não volta para um patamar mais baixo. Mas enfim, vamos para nossa última notícia que está quente pra caramba. Pois é, meus queridões, agora para nossa última notícia, o Madurão tá metendo louco em nós, meu. Você vê, as eleições venezuelanas é o palco dessa semana, né, que passou. Muita notícia saindo, né, sobre isso. E assim, basicamente, a gente entende o quê? Nas últimas eleições, né, que aconteceu semana passada, do Maduro, o Nicolás Maduro, né, que era ou enfim, tá muito incerto essas coisas ainda, presidente da Venezuela, ele divulgou uma nota, a apuração tinha sido feita dos votos e ele ganhou, né? Ele levou a vitória da presidência com 51,2% dos votos. Mas aí que tá o ponto. Quando a galera foi questionar e foi pedir as atas, porque assim, basicamente eles contabilizam os votos, aí eles emitem um papel que se chama ata, que é a ata da eleição ali daquela cabine. E o que acontece? Essa ata eles guardam como oficial para poder colocar no boletim, né, no diário. E outra ata é feita como cópia dessa para deixar na frente da zona eleitoral, para que as pessoas confiram para ver se está tudo bonitinho, tudo certinho, né? Mais de 40% dessas atas não foram divulgadas. Sei lá, os caras jogaram no ventilador, no fogo, não sei. Só sei que até agora nada disso foi mostrado, né? E a oposição, ela bate de pé junto que o Gonzalez foi lá e ganhou a eleição, né? E tá tendo protesto na rua todo dia e a galera perguntando cadê as atas e nada do Maduro, né? O Maduro faz tipo aquelas criancinhas, né? Tipo, cadê a ata? Tá aqui na mão, ó, olha aqui, ó. Sabe? Ou tipo, igual aquele meme do Will Smith, né? Pô, você ganhou a eleição? Pô, ganhei, cara, confia, sabe? Então, assim, não faz sentido, cara. Se você ganhou por muitos votos, ou melhor, por 51,2% dos votos, por que você não apresenta logo a ata, sabe? É estranho você reter esse documento que comprova, que legitima que você ganhou a eleição. Mas enfim, há umas semanas atrás o Maduro até fez umas declarações bem perturbadoras, né? Que ele falou assim que ele declarou, né, que se ele perdesse as eleições ia acontecer um banho de sangue na Venezuela. Então assim, o cara não bate muito bem, né? O cara é um ditador,
né? O cara fala em democracia, só que não demonstra ser adepto à democracia quando a democracia não favorece ele. E o embaçado é que na Venezuela não tem um STE, né? Um Superior Tribunal Eleitoral. Ou seja, a galera que apura os votos são aliados do Maduro. Então, por isso que fica essa questão incerta, né? Poxa, a oposição tá falando, o Maduro fala que tinham que ser presos porque não acreditam, estão tentando ferir a democracia. Só que essa democracia, ela tá sendo feita por aliados dele. E é muito doido, porque assim, cara, como que a Venezuela veio parar, né, nesse estado crítico dela? Basicamente, eu vou até deixar aqui umas fotos mostrando de uma das notícias que, meu, nos anos 50 e 80, a Venezuela era considerada a Saudita Latina, né? E, meu, vou te falar, não é pouco os barris que eram coletados, ou melhor, que são coletados, né? E isso porque, cara, a Venezuela é muito privilegiada por estar em cima de uma das maiores bacias de petróleo do mundo. E assim, só que o BO começa aí, porque esse petróleo fez com que a Venezuela, ou melhor, Hugo Chávez, que era o presidente na época, né, o ditador antes do Maduro, ficasse muito dependente disso, o que começasse a crise financeira, porque assim, era um país rico que dependia unicamente do petróleo, e é muito louco porque o Chávez, né, como ele tinha muito aliado ali dentro, até militares, tudo, foi distribuindo setores na economia ou no país como um todo e foi dando, né? Então, basicamente, todos os donos de todos os setores da sociedade é aliado chavista, né? É aliado do Maduro. Então, isso aí a gente vê também a questão da corrupção do país, né? É um país corrupto, é um país que não leva a sério, né? Eu até costumo falar mais isso, que um dos pontos centrais que, que, que fez, né, o país cair foi isso, porque eles levam a economia, levam a sociedade, a política, como se fosse uma criança com um brinquedo, né? Dá, coloca para cá, joga para lá e não tem uma seriedade. Porque dois fatores que levam a economia para o buraco é o que? É política monetária ineficiente e somado à impressão exacerbada de moeda. Porque essas duas dois fatores corroboraram para poder levar a economia deles para o buraco. Porque pensa, eles fizeram vários controles de preço que não fazia sentido, né? Ou seja, é que nem, por exemplo, eu gosto de um exemplo de 1989 aqui no Brasil, que tinham os fiscais do Sarney, né? Que eles faziam? Eles ficavam certificando se o preço realmente estava congelado ou se a pessoa foi lá e mudou. Ou seja, isso é uma política monetária ineficiente, você congelar preço. E aqui a gestão chavista, ela tomou controles de preços que fez a moeda venezuelana superinflacionar, né? Lógico, somado com a impressão de dinheiro. Ou seja, o país tem muito déficit e ele vai lá e imprime dinheiro a rodo para poder sanar esses déficits. E assim, quanto mais moeda você imprime, mais vai ser a sua inflação. Eu vou deixar aqui, né, rolando algumas imagens do tanto de dinheiro venezuelano que precisa para você comprar itens básicos de uma cesta básica, enfim, para uma família. E esse monte de dinheiro é inviável você levar para o mercado esse tanto, né? O que faz a galera de lá recorrer a outros meios para poder conseguir esses itens, como mercado negro, né? Como informalidade, no caso do próprio mercado lá, usando o dólar, né? Que é estável, diferente da moeda venezuelana, que é o bolívares, né? Enfim, foi várias atividades que esse governo tomou que não fizeram sentido para a economia, que levaram a economia para um buraco
e realmente está levando cada vez mais, né? E para terminar aqui, vocês já entenderam que o país não tá legal, né? Não tá lá essas coisas para se viver. E para você ter uma ideia, o êxodo do país, ou seja, as pessoas vazando de lá, indo embora, é tipo assim, ó, a cada 5 venezuelanos, um vai embora. Imagina que uma população de 50 mil habitantes, 10 milhões está indo embora pro Brasil, Estados Unidos, México, entende? Ou seja, a galera tá indo embora. E aí a gente fica ouvindo o presidente Maduro fazer essas declarações de que a Venezuela tá bem, a Venezuela tem políticas monetárias eficientes, políticas monetárias que visa o povo, que visa... Meu, não faz sentido essas declarações, né? Mas enfim, os Estados Unidos essa semana fez uma declaração que não reconhece o Maduro como o presidente da Venezuela, né? E reconheceu a vitória do González, que é o opositor do Maduro. Então aí fica meio incerto, né? Como é que vai funcionar? Vai ter uma guerra civil lá, né? Os militares não podem assumir o poder, né? Porque basicamente eles são donos de tudo, né? Porque o Hugo Chávez já deu tudo para eles. Mas enfim, né? Vamos ver como é que vai suceder essas coisas nos próximos capítulos dessa novela. Mas então foi isso, meus queridões, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do nosso resumão de hoje, né? Não esquece de clicar no link aqui da bio, da descrição, para conferir o nosso curso de gestão financeira pessoal, né? O método 5S do sucesso financeiro. E detalhe que está em 50% de desconto, né? Não esqueça disso, tanto para a galera do YouTube como para a galera do Spotify, tem aqui na descrição o link do curso. E é isso, gente. Tamo junto e até a próxima.